Olá, território obscuro. Quem me contou este relato foi o meu tio, o Carlos, em uma das suas últimas lembranças que eu tenho dele, pois uns meses depois ele veio a falecer de câncer. Ele me contou que quando ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade, trabalhou como guarda ferroviário na estação de Paranapiacaba. O local até hoje tem fama de ser assombrado, tanto suas ruas quanto a estação de trem. E mesmo sabendo dessa fama, o meu tio Carlos resolveu trabalhar no turno da noite. Os primeiros dias, ele teve a companhia de um outro guarda para lhe mostrar os procedimentos e como lidar com algumas situações. Na primeira noite, tirando alguns indivíduos bêbados, até que foi tranquila. Mas o segundo dia foi o mais assustador que ele já teve. Antes dele sair de casa, minha avó já avisou: cuidado, meu filho. Noite de lua cheia, tudo quanto é coisa ruim sai para dar uma volta sob a luz do luar. Tenha cuidado. Na dúvida, corra e se esconde. Ele então pediu a bênção da minha avó e saiu de casa. Ele assumiu o trabalho por volta das 10 da noite. Estava um dia que, segundo em suas palavras, um clima estranho ali em Paranapiacaba. Ali tem uma neblina bem estranha. Cobria a pequena vila e a estação de trem. E nisso, ele notou um homem sentado em um banco da estação. E esse homem se movia para a frente e para trás. E ele se aproximou dele e ouviu o homem dizendo: ele já vai chegar, ele já vai chegar. E o meu tio pensou que ele dizia que era sobre o trem e o interrompeu perguntando se ele estava bem. E o homem, para sua surpresa, disse: saia daqui, ele vai chegar, ele vai chegar. Meu tio então foi até a central que ficava dentro da estação e fez um relatório para deixar registrado o ocorrido. Meu tio Carlos resolveu voltar até onde o homem estava para ver se ele ainda estava sentado lá no banco. Chegou lá, olhou e não viu mais nada, pois a neblina já tomava conta de uma parte da estação. E pensou consigo mesmo: bom, ele deve estar esperando o trem e já vai chegar, vai ser o último, e depois só às 5 da manhã de novo. Ele vai provavelmente nesse trem. Era por volta da meia-noite. O último trem encostou e junto com ele veio outro guarda para ajudar meu tio. E ele relatou o ocorrido para o outro guarda, que brincando falou que era ele que ia chegar e só avisou meu tio. Eles riram, mas meu tio ainda estava um pouco cabreiro pelo ocorrido. Por volta das 3:30 da manhã, ele foi fazer uma ronda para ver se não tinha ninguém ali na estação ou objetos esquecidos. Meu tio então pegou uma lanterna e foi fazer a sua ronda da estação. E para sua infelicidade, resolveu começar pelo lado de onde estava aquele homem mais cedo. A neblina estava um pouco mais fina que antes, dando para enxergar. E de longe, a princípio, meu tio pensou ter visto o homem sentado. Mas foi então que ele percebeu que não era o homem que estava ali. Parecia um cachorro que estava sentado. Ele então assoviou e chamou: aqui, garoto. E se aproximou mais um pouco. E foi quando o cachorro o olhou e o encarou olhando direto em seus olhos. Ele se levantou, dando 3 passos para a frente e mostrando os dentes, rosnando. Se pôs em posição de ataque. Meu tio tentou chamar o amigo pelo rádio, mas o mesmo não funcionava. O cachorro correu na direção do meu tio rosnando, e por um momento ele pensou que era um pesadelo, e a qualquer momento aquele cachorro pularia o trilho do trem e sumiria. Mas ele não o fez.
Foi então que ele lembrou das palavras da minha avó: na dúvida, corre e se esconde. E ele correu, mas o cachorro veio com tudo para cima e chegou a tocar no seu tornozelo, fazendo-o cair, e se ergueu na sua frente, preste a desferir um golpe nele. Um policial que chegava na estação deu 2 disparos no tal cachorro, e um acertou as costas do animal e o outro no braço. Ele deu um urro de dor, saltou os trilhos do trem e desapareceu na neblina. O policial então ajudou meu tio a se levantar e disse: olha, garoto, você teve sorte hoje. Eu ia para o casarão, mas eu resolvi vir aqui na estação primeiro. Meu tio, ainda apavorado com o que aconteceu, perguntou para o policial: o que era esse cachorro? Olhando sério para o meu tio, o policial disse: você não reparou os olhos vermelhos e a agressividade dele? Pois aquele não era um cachorro comum, era sim um lobisomem. Você esteve muito próximo da morte. Meu tio, tremendo muito, agradeceu o policial e foi até a central. Chegando lá, ele relatou o ocorrido para o outro guarda, que o ouviu atentamente. E o guarda falou: olha, faz tempo que esse monstro aparece aqui, mas ele está mais atrevido. Essa foi a primeira vez que ele entrou na estação de trem e tentou atacar alguém. Meu tio então esperou seu turno acabar, foi até o seu superior e pediu demissão. E nunca mais quis trabalhar de guarda. Procurou outro emprego. Bom, este é o relato do meu tio. Obrigado a todos do canal e uma boa noite. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Bom, estávamos no ano de 2021 e os rolês clandestinos estavam rolando à solta em fazendas e sítios aqui na minha cidade. Estávamos no auge da pandemia e ainda era proibido festas. A galera estava se reunindo em fazendas para curtir bebidas e ouvir música, sem temer a fiscalização. Hoje conto envergonhado este relato, pois acabei indo em um desses rolês, e foi aí pela primeira vez que eu vi um lobisomem tão de perto. Éramos em 7 pessoas, dentro de um único carro. Fizemos o possível para caber todos os nossos amigos, para darmos uma viagem só para a fazenda que teria esta festa. Era uma sexta-feira, não era lua cheia. Entretanto, era o começo da quaresma daquele ano. Enquanto estávamos todos empolgados em ir nessa festa, acabamos confiando demais em nosso senso de direção, que não estava nem um pouco bom, e nos enfiamos em estradas de terra que nunca sequer pisamos antes. E mesmo ouvindo os áudios do dono da fazenda explicando onde era, não a achávamos de forma alguma a estrada que levava até eles. E com isso nos perdemos, e depois de tantas voltas, paramos diante de uma mata fechada. Mata essa que nos mostraria algo diabólico. Bom, o que são aquelas luzes vermelhas ali? Perguntou a minha amiga que estava dirigindo. Tá parecendo a lanterna traseira de um carro. A gente deve estar perto então, eu respondi. Porém, assim que eu desci do carro, percebi que o farol do carro da minha amiga iluminava não lanternas traseiras de um carro, mas sim olhos. Eram olhos vermelhos, semelhantes à luz traseira de um veículo. E aquilo me deixou perturbado, pois animal nenhum nesse mundo possui olhos assim. E lá estavam eles, aterradores e brilhantes, nos observando atrás de uma árvore. E aqui vai o que mais percebemos. Era uma grande criatura. Parecia muito um ser humano deformado, misturado com um bezerro. Pelos cinzas e um focinho alongado, semelhante também a um grande bezerro. Aquilo parecia curioso e ao mesmo tempo furioso, e com um ronco muito feio que fazia lá de trás da árvore, a poucos metros de nós, parecia que respirava
como alguém que tivesse uma bronquite muito forte. O que mais me impressionou nos poucos segundos que observei aquilo foi o seu tamanho e a curvatura de suas costas, pois mesmo em pé, aquilo tinha um pescoço muito baixo. Não é nada igual ao que vemos nos filmes e séries. Duvidem de todo o relato de pessoas que dizem ver lobisomens igual ao do Van Helsing. Vai por mim, é muito mais medonho que aquilo. Meus amigos começaram a gritar muito, e eu gritei para minha amiga acelerar o carro, darmos meia volta. Saímos daquele inferno, e quando saímos, eu vi a criatura correndo por meio da mata na lateral. Correu inicialmente como um ser humano, e depois ficou de 4 patas como um animal quadrúpede e sumiu no matagal escuro. Eu temia encontrarmos aquela coisa nos cercando mais à frente, mas creio que ele apenas fugiu ou não tinha pretensões de perseguir a gente. Hoje em dia, meus amigos nem falam sobre isso e evitam ao máximo acreditar que aquilo de fato era um lobisomem. Eles se negam a crer que essas coisas existem, mesmo tendo visto aquela criatura bem de frente. E por outro lado, mesmo apavorado, tive a confirmação de que o sobrenatural é real. E desde então me pergunto se um dia ainda voltarei a ver esta besta, pois, embora horrenda, aquilo não deixou de ser uma experiência fantástica e nunca sai da minha mente. Bom, este é meu relato. Obrigado por contar em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá a todos do canal. O relato que vou contar a seguir aconteceu há vários anos atrás. Bom, precisamente em janeiro de 2015. Eu consegui tirar a segunda quinzena de férias no hospital onde eu trabalhava. E fazendo um aperto ali e outro aqui, eu acabei conseguindo uma boa grana para viajar para Vitória, no Espírito Santo, e depois para Porto Seguro, na Bahia. Em Vitória, estava tudo nos conformes. Afinal, não é muito diferente daqui de Belo Horizonte. Eu estava com a minha prima e na semana seguinte viajaríamos para Porto Seguro. Logo que chegamos, nos hospedamos em um hotel, em que os fundos do nosso quarto dava por uma espécie de floresta. De dia era até bonito, aquele barulho dos insetos e animais, mas à noite era assustador, uma escuridão terrível. Tanto que quando acabávamos de tomar banho e tínhamos que estender as toalhas na varandinha, fazíamos isso numa rapidez danada. Não sei minha prima, mas eu sempre tinha a sensação de que alguém ou algo nos observava naquela floresta escura. Enfim, durante o dia ficávamos na praia e à noite íamos na famosa Passarela do Álcool, que era onde comprávamos diversas lembranças para dar de presente aos nossos parentes e alguns mimos para nós mesmos. Bom, o que eu comprei para mim foi um cordão simples com um pingente de ouro grego, um brinco de pena azul escuro com um filtro dos sonhos e um cordão com uma pedra de pingente. Bom, eu adorei tudo o que eu comprei e aproveitei para comprar um filtro dos sonhos e um chaveiro bem interessante para minha namorada, pois como era início de namoro, não deu para ela nos acompanhar. Voltei para casa e estava decidido a sair do hospital onde trabalhava por sofrer humilhações por parte da minha supervisora. Já tinha uma nova oportunidade de trabalho em vista e assim que voltei de viagem, fui solicitar desligamento do hospital. Bom, o mais interessante é que a partir do meu retorno da viagem, tudo começou a dar errado para mim. Absolutamente tudo mesmo. A empresa que eu iria começar a trabalhar nem chegou a me admitir, pois ela acabou declarando falência e com isso acabei ficando sem trabalhar. A minha vida virou um inferno, pois fui perseguida por pessoas
que desejavam ardentemente o meu mal. Minha avó adoeceu do nada, uma gripe fortíssima. Em seguida, uma mancha misteriosa no tornozelo que nem os médicos souberam explicar a procedência. E depois, ela teve uma inflamação no ouvido. Eu mandava currículo para diversos lugares, mas nenhum me chamava, nem mesmo para entrevistas. As brigas com a minha namorada estavam cada vez mais constantes. Teve dias que eu precisei ir a pé para a faculdade, pois não tinha dinheiro de passagem. Passava fome quando precisava sair para resolver alguns problemas, pois não tinha dinheiro para comer nada na rua. Atrasei diversos boletos da faculdade e formatura. Minha namorada acabou adoecendo e em seguida meu cachorro, que quase morreu. Meu irmão começou a andar com pessoas erradas e usar drogas. Minha avó, por parte de pai, também adoeceu e eu tinha dores de cabeça constantes. Certo dia, pendurei o cordão do olho grego na maçaneta do meu guarda-roupa, em uma porta que quase não abro, e estava deitada em minha cama pedindo a Deus um rumo em minha vida, pois estava desesperado e a ideia de suicídio me percorreu a mente diversas vezes. E foi quando vi balançar de um lado para o outro. Isso mesmo. Não havia corrente de ar aparente para que o cordão balançasse com tanta força de um lado para o outro. E eu me assustei com aquilo, porém ignorei. Afinal, eu gostava muito daquele cordão. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que minha avó e minha prima, a mesma que viajou comigo para a Bahia, estavam na sala de casa e minha avó pediu para que eu fechasse a janela do meu quarto. Na hora de fechar, já que minha janela abre para fora, como se fosse aquelas de madeira, porém é de ferro, eu não conseguia. Sentia como se alguma coisa bem pesada segurando, me impedindo de fechar, e chamei por minha avó. Quando ela chegou no quarto, um homem alto, bem alto mesmo, surgiu na janela e começou a rir, dizendo que a minha vida iria continuar no inferno se eu não desaparecesse com os objetos que havia comprado em Porto Seguro, pois eles estavam consagrados. O homem tinha uma aparência irônica e usava um chapéu. Após ele dizer isso, eu acordei e quando eu olhei para o meu celular, o relógio marcava exatamente 13h34 da manhã. No dia seguinte, eu peguei tudo, exatamente tudo que eu comprei em Porto Seguro, e coloquei em uma lata para queimar, fazendo uma oração pedindo a proteção do que quer que seja. Porém, ao acender o fósforo ele apagava, como se alguém o soprasse. Entrei para dentro de casa e tornei a riscar. Porém, apenas a madeira do fósforo pegava fogo. Nada mais. Nem mesmo a pena do brinco pegou fogo. E eu colocava próximo à pena. Queimava por uma fração de segundos e apagava. Eu fiz uma oração novamente e escrevi uma carta dizendo que o que continha na lata estava amaldiçoado e coloquei na porta de uma igreja no centro da cidade. Acreditem ou não, a partir daquele momento, naquela mesma semana, 2 trabalhos meus foram aprovados para publicação. Eu consegui um emprego como professora e nada mais de esquisito aconteceu aqui em casa. Bom, eu fui chamada para diversas entrevistas. A minha namorada, que estava doente, depois de fazer uma cirurgia, melhorou rápido. Enfim, quase tudo voltou ao normal na minha vida. E aquele desespero e ideias sombrias se afastaram. Não sei se realmente o sonho foi um aviso, mas é muita coincidência minha vida mudar de uma hora para outra, após eu me livrar daqueles objetos, não é? Um abraço a todos aí do canal. Obrigado por contar minha história. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Olá, me chamo Andressa. Estava escutando os relatos
e lembrei de uma ocasião assustadora que ocorreu na casa da minha avó por volta do ano de 2014. A casa era no interior e tinha bastante mato e árvores ao redor. E a casa mais próxima era da minha tia, que ficava uns 500 metros. Bem, era por volta das 7 da noite e só estávamos em casa eu, minha avó e minha outra tia, sendo que estávamos as três na cozinha conversando. Eu tinha acabado de sair do banho e depois coloquei minha janta. Como eu estava meio de mal com a minha tia por algumas grosserias dela, eu resolvi ir para a sala e jantar assistindo um pouco de TV, e elas ficaram conversando na cozinha. A sala estava escura, mas confortável, com a luz que vinha da cozinha e qual passava do lado do sofá que eu estava sentada. Sentei nele e estava tão entretida com a comida que eu nem lembrei de ligar a TV. Esse sofá fica de frente para uma janela que estava fechada no momento. Mas, pela fresta de baixo, na altura mais ou menos de 2 centímetros, dava para ver a luz do poste lá fora. Em dado momento, eu estava jantando, quando algo me fez olhar para o vão da janela. Neste momento eu tomei um susto, quase deixei o prato cair. Pelo vão da janela, eu podia ver um par de olhos me observando lá de fora. Pareciam estar espreitando bem na frente da janela, na parte de baixo. Eu olhei aquilo por uns segundos, e foi o máximo que eu consegui. Senti um medo enorme, pois aquele par de olhos tinha uma malícia e maldade indescritível. Era assustador. Parecia um par de olhos humanos, bastante brancos e com as pupilas pretas brilhantes. Eram tão penetrantes e maldosos que eu não conseguia olhar novamente. Peguei meu prato, saí da sala rapidamente e ao chegar na cozinha, tentei agir normalmente, mas minha tia fez um comentário que me assustou. "Que foi, menina? Viu alguma coisa feia lá na sala?" disse ela maliciosamente. Eu não entendi como ela poderia saber o motivo do meu susto. Horas depois, voltei na sala e aquilo não espreitava mais pelo vão da janela. Eu tentei pensar do ângulo que estava sentada, se algum reflexo de algo lá fora poderia ter dado a impressão de ter 2 olhos ali. Mas não poderia, não existia nada lá fora, só a escuridão e o poste de luz. Eu me considero uma pessoa corajosa, mas naquele dia não sei o que aconteceu. De uma coisa pelo menos eu tenho certeza: pelo medo que aquilo me causou e pela forma que eu não consegui encarar aquilo por muito tempo, posso dizer que não eram um par de olhos humanos. Bom, esse é o meu relato. Um abraço a todos aí do canal. Tá aí, galera. 4 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.